Oi, sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar de eletronegatividade, uma propriedade da tabela periódica muito importante. O que é eletronegatividade? É a tendência para atrair elétrons que um átomo tem em uma ligação química. Então, na proximidade de outro átomo, quanto maior for a tendência desse átomo de atrair o elétron desse outro átomo, maior vai ser a sua eletronegatividade. Basicamente, a gente pode falar dos ametais e dos metais. Os ametais, a gente sabe que eles têm um núcleo menor, eles estão mais para a direita da tabela periódica. Pois bem, se eles têm um núcleo menor, ou um raio atômico menor, eles estão muito mais, o núcleo desse átomo está muito mais próximo da eletrosfera do átomo que está se aproximando para fazer a ligação química. Como a distância é maior, a distância é menor nesse caso dos ametais, porque tem que atrair o núcleo positivo do elétron do outro. Está sendo esse tipo de atração na ligação química. Como a distância é menor, lembra lá da física. Força elétrica depende das cargas e da distância. Se a distância é pequena, a força elétrica é grande. Se a força de atração aqui é grande, isso significa o quê? Que a eletronegatividade também é grande. Ao contrário dos metais, que eles têm raios atômicos maiores, que eles ficam lá do centro para a esquerda da tabela periódica. Então, se o raio deles é maior, a distância entre o núcleo do meu metal até a eletrosfera do átomo que eu estou tentando fazer ligação química é maior. Se a distância é maior, a força elétrica é menor. Então a atração desse núcleo para essa eletrosfera também vai ser menor. E com isso, a eletronegatividade é menor também. Então repara, tudo depende do raio atômico. Se o raio atômico for pequeno, a eletronegatividade é grande. Se o raio atômico for grande, a eletronegatividade é pequena. Por isso que na tabela periódica, a gente observa que sempre vai crescer no sentido oposto ao raio atômico. Então imagina que aqui é a sua tabela periódica. Dica rápida, se tiver que olhar rapidamente lá, é sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, que cresce a eletronegatividade. Porém, o que a gente tem que lembrar? Os gases nobres não entram na eletronegatividade. Por que não entra? Gases nobres são gases estáveis. Eles não fazem ligações químicas. Então, não tem sentido a gente falar de tendência para atrair elétrons, já que eles não atraem elétrons. Eles não fazem ligações químicas. Tudo bem? Então, quando eu estiver falando de eletronegatividade, esquece dos gases nobres, todos os outros elementos. Se eu tiver que analisar entre os ametais, quais são aqueles que têm a maior eletronegatividade? Essa é uma tabelinha que a gente vai ter que decorar, porque a gente vai usar em muitas partes da química. Para entender vários outros conceitos, a gente vai precisar dessa tabela aqui. Você não lembrar dela então. Do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Como é que a gente faz para lembrar? Várias maneiras. Eu gosto de gravar a frase FON cloro brisk pH. Vamos lá. FON, FON, cloro, bromo e iodo. Enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. FON cloro brisk pH. Guarda isso na cabeça que você vai usar isso muitas e muitas vezes ainda. Então, do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Isso, repara que está respeitando essa nossa regra aqui. Quanto mais para a direita e mais para cima, maior a eletronegatividade do meu elemento. Tudo bem? Isso foi a eletronegatividade. Até a próxima.